Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu trago para vocês mais um review de placa de vídeo. Eu tenho aqui em mãos a A5500 XT, que foi lançada, se não me engano, no dia 11 de dezembro, através do modelo Asus ROG Strix 5500 XT, 8 GB de memória, Game OS, é um nome bem grande. Esse aqui é um dos melhores modelos que a Asus oferece para essa categoria de chip. Essa placa já teve alguns gameplays aqui no canal, alguns comparativos, eu vou deixar na descrição quem quiser assistir. Hoje nós vamos conferir um review completo com a construção interna, construção externa, temperatura, ruído, tudo aquilo que vocês sabem que eu trago aqui no canal em reviews de placa de vídeo, além de comparações com outras placas, porque essa placa tem 8 GB de memória, mas no contexto de comparação com as placas NVIDIA, nós temos uma 1650 Super que é um pouquinho mais lenta, apenas com 4 GB, e uma 1660 Super que tem menos memória, 6 GB, mas é mais rápida que essa placa, além da própria 5600 XT que também é mais rápida. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores, de curvos a tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. E a AMD tem lançado as suas novas placas nos últimos 6 ou 7 meses ali com a arquitetura RDNA e a litografia em 7 nanômetros, que trouxe benefícios muito importantes e necessários para as placas da AMD, como por exemplo a eficiência energética, porque a gente sabe que 570, 580 são placas muito boas, porém elas consomem mais energia em relação às concorrentes do lado da NVIDIA. Agora nós temos aqui uma placa de vídeo que tem uma performance parecida com uma 580, quase encostando numa 590, porém consumindo menos energia. Isso reflete diretamente também na temperatura, já que o chip dissipa menos calor e nós vamos ver isso ao longo do review. Então essa placa se posiciona exatamente entre a 1650 Super e a 1660 Super de 6 GB em preço e em performance, se posicionando para o mercado Full HD, que é o mais popular, para aquele cara que quer jogar no alto ou em ultra, em 60 FPS ou acima disso, ok? Em relação às especificações, ela tem uma GPU Navi 14 com 6.4 bilhões de transistores e uma área de 158 mm², uma GPU bem compacta. Internamente são 1408 Stream Processors, 88 TMUs, 32 ROPs, 8 GB de memória de DDR6 sob o barramento de 128 bits, e faz tempo que eu não vejo uma placa 128 bits com tanta memória assim, né? A largura de banda dela fica relativamente baixa, 224 GB por segundo, mesmo tendo uma frequência de RAM bem alta. Os clocks do modelo Strix são levemente superiores em relação ao modelo de referência da AMD, 1685 MHz no clock base e 1845 no clock boost. O TDP do chip é de apenas 130 watts, e por ter um baixo TDP, ao contrário das outras placas Strix, que normalmente nós vemos com 3 fãs, essa placa veio com 2 fãs. É um projeto um pouco mais compacto, ela recebe a construção de plástico na frente, backplate de metal atrás. Eu falo backplate de metal porque tem algumas placas que é um backplastic que vem, não de metal efetivamente, né? Nós vemos uma iluminação RGB apenas na parte de cima da placa, de uma forma bem sutil, aonde nós vemos também um conector de alimentação de 8 pinos para energia adicional e necessária, e a fonte recomendada pelo fabricante é de 450 watts. Por trás do conector nós vemos o switch de BIOS para alternar entre o modo Performance e o modo Silêncio, e o botão para desligar o LED se você achar interessante. Na parte de trás nós vemos um HDMI 3 DisplayPort como padrão, e a placa, apesar de ser dual slot, é relativamente grandinha, né? Ela mede 28 cm de comprimento, 12,7 cm de altura e 5,8 de espessura. A placa ocupa quase 3 slots do seu sistema, graças a esse sanduíche de metal que tem dentro dessa placa para poder arrefecer ela. Uma curiosidade dela é que ela não vem no tradicional PCI Express 3.0 x16 da esmagadora maioria das placas. Ela vem no PCI 4.0, que é novidade das Navi, porém no 4.0 x8, que tem a mesma largura de banda de um 3.0 x16. Só que para você aproveitar esse potencial da placa, você precisaria hoje colocar numa placa-mãe X570, que é a única que habilita o PCI Express 4.0. E segundo os testes do Hardware Unboxed, lá da Austrália, eles mostraram que em certos testes há uma penalidade na performance quando você usa essa placa
no PCI Express 3.0, que é o que a maioria das pessoas tem e provavelmente vão usar numa B450, numa B360, né? Então a performance acaba sendo um pouquinho reduzida. Eu não entendi sinceramente por que a AMD não trouxe ou o PCI Express 4.0 x16 ou o 16 3.0 mesmo, que é o que a maioria das pessoas vão poder utilizar na data de hoje. Vamos agora para a análise da construção da placa, e assim como aconteceu em outras oportunidades, essa é uma placa emprestada e tem um selo de garantia no parafuso da GPU, então eu não posso desmontar ela sem perder a garantia, infelizmente não vou poder fazer isso para vocês, apesar de eu gostar muito de fazer isso, mas eu encontrei as fotos dessa placa, tanto no site da ASUS quanto no site russo, o GreenTech Reviews. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, eu vou usar algumas das fotos deles para poder explicar para vocês como é a construção interna dessa placa. Então, vamos lá. Vamos então aqui fazer a breve análise da placa. Estou aqui com as fotos do GreenTech Review, algumas fotos são do próprio site da ASUS. Nós vemos a carenagem com as fãs anexadas aqui, elas saem junto, então isso aqui acaba facilitando na limpeza tanto das fãs quanto do dissipador, que é extremamente robusto, né? Overkill para uma placa desse porte. Vocês estão vendo ele montado aqui na placa, né? E aqui está a foto oficial do site da ASUS, onde nós vemos que são 2 blocos interligados por 5 heat pipes niquelados, aonde nós temos o bloco principal responsável pela GPU e pelas memórias, e o bloco secundário, que tem algumas elevações, responsável pelo VRM, né? Então aqui nós temos o contato com a tríplice crítica, que é GPU, memórias e VRM. Nessa foto aqui a gente pode ver melhor, ó, como que ele fica montado. Existem thermal pads, tanto nas memórias quanto no VRM. Aqui no caso a GPU usa pasta térmica convencional. Nós vemos que o contato no VRM, ele entra aqui tanto nos DRMOS quanto nos resistores, nos capacitores de cerâmica que ficam ao lado dos componentes aqui, ok? Passando aqui para a foto do backplate, assim como a gente tem visto em outros projetos da ASUS, eles têm aproveitado o backplate não apenas para reforçar a placa, e que também acaba ajudando sim a irradiar o calor do PCB para que ele tire um pouco o calor, mas eles têm feito um contato direto. Eles colocaram thermal pads para fazer contato na parte de trás da placa. Assim você acaba tendo nessa região aqui, ó, os chips de memória mais frios, porque são componentes extremamente críticos que esquentam bastante, e vocês vão ver a temperatura desses chips aí mais pra frente no review, ok? Então as fotos não estão muito boas, pessoal, peço perdão por isso, mas é o melhor que eu pude fazer. Aqui na entrada de energia do slot PCI Express nós vemos um indutor e alguns capacitores de cerâmica para suavização de picos, né? E no conector de alimentação de 8 pinos, essa aqui é uma foto melhor obtida no site da ASUS, nós vemos mais um indutor, aqui no caso de 33 nano-R, a conexão para uma fã adicional, para que a sua fã do gabinete eventualmente fique sincronizada com as fãs da placa de vídeo, para que elas liguem só quando as fãs da placa de vídeo ligar também. É um sistema realmente bem inteligente. E aqui nós vemos o VRM da placa, onde o PWM, que quem controla é um IR35217, controla todas as 6 mais uma fases, sem o uso de doublers, afinal ele pode suportar até mais fases que isso, né? No circuito de filtragem de entrada nós vemos 6 capacitores de 270 e 16 volts, nós vemos também vários capacitores de cerâmica, e nós temos os capacitores de saída, que são de 820 microfarads e 2.5 volts, para que no fim, além de vários capacitores de cerâmica, né, para que enfim chegue a alimentação na GPU. Então tem todo um estágio de alimentação, filtragem, suavização, até que entre por aqui. Nós temos aqui um VRM com 6 mais uma fase, aparentemente são 7, mas eu acredito que essa última fase aqui seja para SOC, é bem provável por conta da reinicialização da contagem de componentes aqui. Eles estão usando componentes de boa qualidade aqui, surpreendentemente, uma placa dessa usando DRMOS, né? Um Vishay SIC 632 de 50 amperes contínuo, tolerância de 125 graus, que teoricamente poderia fornecer 300 amperes para a GPU, que é uma coisa absolutamente overkill, mesmo em overclock pesado, o que deixa o VRM bem dimensionado, frio, trabalhando bem tranquilo com uma GPU desse calibre. E para finalizar a nossa análise do PCB, nós temos aqui o VRM da memória com mais 2 fases, onde nós vemos os mesmos capacitores de entrada, os mesmos capacitores de saída, os mesmos indutores de 15 nano-Henry. Nós vemos aqui o PWM UP
9505, muito comum nesse tipo de placa, controla as duas fases da memória, e os famosos MOSFETs OnSemi 4C06B, 2 de baixa, e 4C10B de alta. Aqui provavelmente é um driver, um doubler não seria porque são poucas fases. Provavelmente é um driver MOSFET para fazer o acionamento das fases, e tem alguns resistores shunt aqui para fazer o controle de energia, para saber o quanto de energia que está sendo passada para a placa, né? Nós vemos agora aqui também os chips de memória, deixa eu achar uma foto boa para vocês, que é o chip Micron D9WZX, são chips novos com uma densidade maior de 2 GB cada, totalizando aí 128 bits na frequência de 14 GHz. Então nós temos 8 GB de memória em 14 GHz na placa. E aqui nós temos a GPU bem pequenininha, a Nave 14, com as especificações que eu já falei para vocês, e vem da China, mas não tem o tal do Corona. Chegamos então aos testes da placa de vídeo, e conforme nós vamos ver aqui, a 5500 XT é uma boa placa com condições de encarar o Full HD, com a qualidade variando no alto, ultra, em 60 FPS ou mais. Assassin's Creed Odyssey em alto e Full HD, média de 68 FPS, conforme a gente pode ver, um bom desempenho. Battlefield 5 rodando no Ultra, média de 87 FPS, empatado tecnicamente com a 1660 Super e RX 590. Em Metro Exodus, 76 FPS na média no Ultra, muito próximo da RX 580. Em Resident Evil 2 Remake no Ultra, a placa sobra performance, entrega 99 FPS na média. Em Red Dead Redemption 2 1x7 do Hard Unboxed, 58 FPS na média, que fica ali entre alto e ultra no jogo. Por fim, em Witcher 3 no Ultra, com o Hairworks baixo, 65 FPS de média, empatada tecnicamente desde a 1060 até a 590. E no resultado geral, após 16 jogos, e vocês podem conferir todos os 16 jogos em um outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui no canto, nós vemos que ela fica cerca de 5% acima da 1650 Super, mas cerca de 10% abaixo da 1660 Super, ou seja, bem no meio termo entre essas placas. Em relação às placas atuais, ela é praticamente uma RX 590 que consome menos, graças à evolução que houve na arquitetura e na litografia que a AMD implementou aqui. O sistema de refrigeração, conforme nós vimos, é bem dimensionado e consegue manter uma excelente temperatura na GPU, na média dos 58 graus, é realmente impressionante. Eu não lembro de ver uma 580 chegando nessa temperatura, que é um resultado direto dessas evoluções da arquitetura. GDDR6, no entanto, ficou um pouquinho mais quente, 78 graus, que é uma temperatura alta, mas é esperada para esse tipo de chip, é difícil ver uma temperatura menor nessas RAMs aí. O VRM não tinha sensor de monitoramento, por isso que não tem nenhum tipo de dado. Pela câmera térmica, nós vemos que tudo está bem ameno na parte da frente, de 27 a 44 graus, na parte de cima de 41 a 59 graus, com o ponto mais quente sendo na GPU, e a mesma temperatura do software, e provavelmente próximo ali um dos chips de RAM, na parte de trás, de 48 a 63 graus no ponto mais quente. No teste de frequência, nós vemos uma ótima estabilidade no clock, que fica o tempo todo acima do clock base e muito próximo ao clock boost máximo, mantendo na média 1829 MHz. Em overclock não foi possível subir muito, a gente ficou beirando ali os 1970 MHz na GPU e 14.880 MHz na RAM, ou seja, apenas 880 MHz a mais, o que possibilitou um aumento discreto em 3D Mark Time Spy, e também um aumento que possibilitou ultrapassar a performance da 590 e da 1660 em Red Dead Redemption 2, olha só que interessante. Enquanto que em The Division 2 possibilitou a placa encostar no 60 FPS quando a gente rodou no Ultra, que é a configuração mais pesada do jogo. Então pessoal, chegamos ao final de mais um breve review, espero que vocês estejam comigo até o final, espero que vocês tenham gostado das informações, e eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, porque são muitas placas de vídeo, não apenas da AMD, mas da NVIDIA principalmente, tem muitas variantes. Se vocês ficam em dúvida sobre qual placa de vídeo comprar, eu quero tentar ajudar vocês passando os pontos positivos e os pontos negativos, ok? Ponto positivo, essa placa tem mais memória que a 1650 Super, o dobro de memória, isso é uma coisa boa. Porém, é mais relevante quando a gente está rodando numa resolução maior, que é o 1440p. Como o foco dessa placa é primariamente o Full HD, 6 GB de memória já seria uma quantidade adequada, razoável para ela, tal como uma 5600 XT, que é até mais rápida que ela e tem mais memória. Mas beleza, tem mais memória, ok, é um diferencial.
Agora, em relação ao modelo Asus Strix, a gente viu que o cooler é bem dimensionado, a placa trabalha com boas temperaturas, né? O ruído é realmente muito baixo e houve uma nítida evolução na eficiência energética em relação a uma 580, uma 590. A temperatura do chip é muito baixa, o chip dissipa muito pouco calor, né? Isso é uma coisa interessante que foi implementado aqui, ok? Aos pontos negativos agora, pessoal. Essa placa tem duas variantes, uma de 4 e uma de 8 GB. Não que isso é ruim ter opções. A de 4 GB ela é mais competitiva, porque ela foi lançada no mesmo preço de uma 1650 Super, por volta ali de 169, 179 dólares. Né? Tem a mesma quantidade de memória, performance muito parecida, então o cara consegue se decidir ali. Ah, eu vou comprar NVIDIA porque eu acho que o NVENC é legal para live. Ah, eu vou comprar AMD porque os recursos do novo software é legal. Enfim, o preço é parecido. Aí o cara vai pegar ou a que custa menos aqui no Brasil, que tiver uma promoção, ou a que ele gosta mais, a marca da NVIDIA ou a marca da AMD. Agora, a de 8 GB, ela apresenta mais memória, mas ao mesmo tempo ela cobra por isso. Afinal, memória não é grátis, memória custa, né? Então essa placa foi lançada por 200 dólares, que é um preço lá fora muito próximo de uma 1660 Super, que é uma placa mais rápida. E o resultado desse aumento no preço? Aqui no Brasil essa placa chegou, não esse modelo aqui, mas o chip 5500XT, o mais barato que eu vi foi R$ 1.100, o modelo da ASRock. E aí, essa placa tem a performance parecida com uma 580, com a mesma quantidade de memória. E você tem uma 580 hoje custando tipo 700 e pouco, 800 reais, 300 reais a menos. É difícil justificar só pela eficiência energética, né? 300 reais de diferença. Dá para o cara comprar um SSD, um CPU melhor, sei lá, investir em alguma coisa, né? E isso fica ainda mais grave quando a gente considera o modelo Asus Strix, que chegou aqui em uma loja por mais de R$ 1.400, que é um preço insano, injustificável para uma placa de 200 dólares se converter em R$ 1.400. Isso é mais caro que uma 1660 Super, que você acha por 1.200, eu já vi por 1.150, 1660 Super de 6 GB, que é uma placa mais rápida que ela. E quando você precisar de mais GPU, não é a memória que vai ajudar, é a GPU que vai ajudar. Então fica uma situação delicada. É lógico que lançamento sempre chega mais caro, a gente sabe disso. E eu espero que essa placa entre com preços mais interessantes, mas eu acredito que enquanto houver 580 de 8 GB, 590 de 8 GB, essa placa não vai ter muito espaço no mercado, porque ela está literalmente custando mais que essas placas. Chega a ser até bizarro, porque eu já vi 580 custando 599 em promoção. Quase a metade do preço, cara. Então é realmente complicado, cara. Os 8 GB de memória, por um lado, é bom porque oferece mais memória, mas encareceu a placa e torna ela uma concorrente da própria AMD. A própria 580, a própria 590, tudo bem, consome mais, mas pô, são mais baratas, tem um diferencial. E para o brasileiro, o cara que ganha o salário mínimo, o cara que ganha 2 salários mínimos, acaba que ele vai olhar mais para o fator grana do que eficiência, tal. Então fica uma situação complicada. A de 4 GB, mais competitiva, embora eu ainda não vi no Brasil. Acredito que a de 4 GB vai vender mais que a de 8 GB. É o típico caso daquela 570 de 8 GB. Ninguém comprava. Ou a pessoa comprava 570 de 4 GB, ou ela comprava logo a 580 de 8 GB, porque o chip é mais rápido. Então o cara que opta por comprar, na minha opinião, a 5500XT, ele vai pegar a de 4 GB. Se ele for gastar mais, ao invés de pegar o mesmo chip igualzinho, só que com mais memória, ele vai pegar uma 1660 Super, que é mais rápida, uma 5600 XT, que é mais rápida e tem menos memória. Então a memória faz diferença sim, em alguns contextos, mas no preço atual, esses 8 GB aqui dela ficaram meio caros. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Um grande abraço, até mais.